Irmãos, muita paz e alegria. Sejam todos bem-vindos. Nós agora vamos dar início à nossa reunião, solicitando que a nossa companheira Carla Andrade faça a leitura de uma página para a nossa ambientação. Boa noite, meus irmãos. Vou fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 71. Estás mergulhado no oceano de amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus tudo encontras, planificando-te completamente. Vamos aquietar a nossa mente, os nossos corações, agradecendo a Jesus por esta página que acabamos de ouvir, rogando ao Mestre, ao irmão, que esta noite nós possamos aprender um pouco mais do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, dos ensinamentos dos Espíritos Superiores. Desculpa. Agradecer a nossa companheira que fará a palestra nesta noite, que ela possa estar envolvida pelos espíritos mentores que a acompanham. Vamos agradecer a Jesus por estarmos todos aqui, encarnados e desencarnados, em uma comunhão de pensamento no bem, direcionado ao progresso espiritual. Muito obrigada, mestre e irmão, que assim seja. Bom, agradecemos e damos continuidade. Nós estamos aqui com a divulgação da obra espírita. O nome do livro é O Espírito da Verdade. É psicografia de Francisco Cândido Xavier e também do médium Valdo Vieira. Autores diversos, ou seja, vários espíritos ditaram a esses médiuns as páginas que aqui estão. O Espírito da Verdade é um livro que vai tratar sobre temas muito preciosos para a nossa evolução. São 104 capítulos. Os capítulos são curtos, 1,5 página, e existem capítulos que são como perguntas e respostas, existem capítulos que são tipo poesia, existem capítulos que são com frases curtas, porém de impacto. Por exemplo, capítulo 53, comece orando, cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Então, esse capítulo 53 aqui, ele foi ditado, por exemplo, pelo Espírito André Luiz, tá? O mesmo que ditou o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, que virou filme, muita gente já viu, tá bom? Então fica a dica, O Espírito da Verdade, tá? E agora, meus companheiros, nós vamos convidar a nossa irmã Fátima Moscoso, que é aqui da nossa instituição, do CELC, e ela está substituindo o expositor Roberto Airão, que não pôde comparecer por motivo de enfermidade. Nós estamos encerrando o mês, o 7º mês, e encerrando, também nesse ano, o projeto educativo doutrinário A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1.
Aí ano que vem vai ser o mesmo projeto, só que ano 2. E hoje o tema será Vida Nova com Jesus. Faz alegria todos os amigos, irmãos, companheiros. Essa noite, como já foi dito, vamos falar sobre vida nova com Jesus. O que seria essa vida nova com Jesus? Será que a gente vai nascer de novo? Que vida será essa? Por que nova vida? Será oportunidade? E por que Jesus? Por que vida nova com Jesus? É sobre isso que a gente vai trocar um pouquinho de ideias com relação a esse assunto. E nós fomos no Livro dos Espíritos, onde todo mundo já ouviu várias vezes essa pergunta de Kardec para os espíritos, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E foi a resposta mais simples e grandiosa que os espíritos responderam: Jesus. Então Jesus, por isso que vida nova com Jesus, porque Jesus é o nosso guia e modelo. Se Ele é o nosso guia e modelo, nada melhor do que a gente tenha uma vida nova com Jesus. Agora, como vamos fazer essa vida nova com Jesus? Reflexão. Sendo Jesus o guia e modelo, guia aquele que está à frente, que abre o caminho e mostra por onde devemos caminhar. O modelo de como agir no nosso dia a dia, de como proceder na nossa vida diária. Por isso ele é guia e modelo. Então, se Jesus Cristo é o guia e modelo a ser seguido por nós, em realidade, o que estamos esperando para agir dessa forma? Porque todos nós sabemos, já ouvimos em vários estudos sobre esse assunto, que Jesus é nosso guia e modelo, que devemos seguir a Jesus. Se nós já sabemos de tudo isso, por que ainda não conseguimos agir da forma que Jesus nos ensinou? O que de repente está faltando para nós termos essa ideia constante em nossa mente? De seguir verdadeiramente o nosso guia e modelo, que a espiritualidade nos informou que é Jesus. E nós temos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Todos nós conhecemos, se não tudo, uma boa parte, que já ajudaríamos a caminhar de forma diferente. Tudo o que deliberarmos fazer de diferente dessa valiosa observação, por certo, nos colocará na contramão da lógica e da razão. Então, nós temos o Evangelho de Jesus, sabemos os ensinamentos que ele trouxe para nós, o perdoar, o amar, o fazer a caridade, E aí coloca que tudo que deliberarmos fazer de diferente dessa valiosa observação que Jesus nos trouxe, por certo nos colocará na contramão da lógica. É como se Jesus estivesse caminhando para cá e eu estou caminhando ao contrário. Eu estou caminhando ao encontro de Jesus.
eu estou indo na contramão, no caminho trocado, porque eu não estou fazendo aquilo que Jesus pregou, nos trouxe. Por isso, nós precisamos ter essa vida nova com Jesus, caminhar realmente seguindo aquele guia, aquele modelo dos exercícios do amor e do perdão. Então, vamos estar na contramão da lógica e da razão. E, por consequência, nos trará o reflexo da desobediência e da indisciplina em forma de reveses, dores e decepções. Então, é interessante como nós ainda não conseguimos perceber a necessidade de mudarmos a nossa vida. E nós, muitas das vezes, estamos com dores, com sofrimentos, mas se a gente parar para pensar, o que será que ainda estamos fazendo que estão provocando dores no meu corpo físico, na minha mente, no meu bem-estar espiritual? Será que eu já estou realmente praticando esse evangelho que Jesus nos trouxe? Porque quando a gente resolve mudar o itinerário, achando que aquele itinerário não está legal, que o exemplo que Jesus nos mostrou está muito difícil de seguir, a gente descobre que a gente tem decepções e dores. Então, a grande oportunidade é da gente realmente ter uma vida nova com Jesus, buscar um novo caminho. Obviamente, a escolha será sempre nossa. Sempre é nossa a escolha do que vamos fazer da nossa vida. Pois que o livre-arbítrio é uma lei divina. Todos nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada. Mas também sabemos que a nossa escolha vai ter um resultado final. E esse resultado final é a responsabilidade única da nossa escolha. Porque Deus nos enviou Jesus para mostrar como fazer o nosso progresso espiritual de forma suave, de forma através do amor, que foi o que Ele fez o tempo inteiro. Mostrou o amor para todos nós. Onde cada qual vive de conformidade com o que pensa. Cada um pensa e age da sua forma. Mas temos que também ter a tranquilidade de saber que se eu estou escolhendo determinado caminho, eu me responsabilizo pelo que eu estou promovendo para mim. Não é para o outro, é para mim. Mas o bom senso nos recomenda observar a maneira como decidimos a nossa jornada terrena. Então nós temos que parar para pensar. Nós queremos sofrer? Será que as pessoas vivem pensando assim, não, vou fazer alguma coisa porque eu quero sentir dor de barriga. Então eu vou comer bastante chocolate para ter dor de barriga? A gente faz isso? Ah, eu vou cortar minha mão para ver como é que é a dor de um corte com a faca. Ninguém pensa em fazer coisas que vão nos trazer sofrimento e dor. Não é isso? No nosso dia a dia, a gente está sempre buscando fazer o melhor para não se prejudicar. Se eu sei que eu tenho um problema de estômago,
e estou com muita vontade de comer um chocolate, eu sei que se eu comer um chocolate, eu não vou irritar tanto o meu estômago. Mas se eu resolver comer 10, eu vou passar mal. A escolha é minha. Eu posso comer um chocolate e me satisfazer, pelo menos eu matei aquela vontade, e comer 10 e sofrer. É isso que Jesus nos traz. O caminho, ele nos trouxe há mais de 2000 anos. Como vamos realizar a nossa jornada terrena? Porque nós reencarnamos para quê? Para evoluir. Não é para sofrer. É errado pensarmos que estamos reencarnados para pagar, para sofrer. Não! Nós estamos encarnados nessa existência aqui juntos para evoluir, para adquirir conhecimentos e com esses conhecimentos mudarmos o nosso proceder da nossa existência. Contrariar as profundas e sábias lições de Jesus é incontestavelmente uma forma de semear espinhos que nos proporcionarão colheitas fartas de arranhões e ferimentos. Então, contrariar as profundas e sábias lições de Jesus. Quer dizer, não aceitar o que ele trouxe para nós. A lei de amor, a lei do perdão, a lei da afabilidade. Ele nos trouxe todos esses ensinamentos, mostrando para todos nós que nós precisamos percorrer esse caminho, o do perdão, o do amor ao próximo. É fácil? Não. Não é fácil a gente amar a todos igualmente. Não é fácil a gente perdoar. Mas uma coisa é certa, é necessário a gente aprender a fazer isso. É uma necessidade para que nós possamos não sofrer mais. Quando nós estamos com uma dor, começa pequenininha, algumas agulhadas, e aí você, essa dor vai passar. Deixa para lá. Aí passa uma semana, a dor começa a piorar. E vai piorando. E você fala assim, poxa, a dor está incomodando um pouco mais. Mas deixa para lá. Passa um mês, 2 meses, a dor fica insuportável. Aí agora está insuportável. Essa dor está insuportável. Eu preciso procurar um médico. Aí você procura um médico. Aí o médico te pergunta, quando é que apareceu essa dor? Sabe, doutor? Há mais ou menos 8 meses atrás, eu comecei com umas agulhadas e foi piorando. E mais ou menos de 6 a 8 meses. E o médico pode dizer, que pena. Que pena que você não me procurou no momento em que surgiu a dor. Porque no momento que surgiu a dor, eu poderia te ajudar de uma forma mais eficaz. Agora eu posso te dar os medicamentos paliativos, mas eu não consigo mais resolver o seu problema. Porque eu deixei o meu problema crescer demais. E assim somos nós. Quando a gente diz que não vai perdoar, que não vai aceitar o pedido de perdão, que não vai pedir perdão, não vai pedir desculpa, porque quanto mais raiva, quanto mais
coisas negativas eu guardo dentro de mim, eu estou carregando um mal que vai me corroendo pouco a pouco. E foi isso que Jesus veio trazer para a gente. O remédio para que a dor não se instale. Para que essa dor não se torne tão aguda que a gente precise de várias existências para sanar. Então, esses são os ensinamentos de Jesus. É a vida nova. Nós é que precisamos escolher. Queremos essa vida nova com Jesus? Aí o mestre, lá vamos ver algumas passagens do mestre Jesus. Ele sugere, objetivamos a construção de uma saudável vida social. Que aprendamos a compreender as pessoas como elas são, despidas de egoísmo, preconceitos ou exclusividades, pois que a nossa parte também temos necessidade de que nos entendamos como somos. Então, olha só, que Jesus traz como objetivo a construção de uma saudável vida social. Como é que eu vou construir essa saudável vida social? E ele coloca: compreender as pessoas como elas são. Que foi o que Jesus fez o tempo inteiro. Ele não recriminou ninguém. Ele sabia que cada um de nós estávamos num estágio evolutivo. Então aceitava que os erros daquela pessoa, mostrando um caminho diferente que ela poderia trilhar, mas com amor, sem humilhar, sem pisotear, sem diminuir ninguém. Então, nós temos muitas das vezes um egoísmo, queremos tudo perfeito. Mas a perfeição é muito complicada. Porque às vezes a gente acha que está tudo perfeito, que está tudo certinho, que está tudo bonitinho. No nosso olhar, no nosso estágio evolutivo. Mas alguém superior vai dizer: você ainda tem que continuar caminhando para se aprimorar verdadeiramente. Porque temos ainda algumas mazelas que estão escondidas dentro de nós e que muitas das vezes nós não enxergamos, mas aquele companheiro que está ao nosso lado enxerga. Mas às vezes eu não quero saber. E aí eu não aceito a opinião do outro. E com isso eu continuo com a minha mazela. Então, quando ele diz que aprendamos a compreender as pessoas como elas são, respeitando sim, mas ajudando também. E não fortalecendo o negativo, e sim mostrando o positivo que ela tem. Poxa, você é ótimo nisso. Poxa, sensacional. Você quer me ajuda? De repente eu posso ir lá falar com a fulana, porque eu sei que aquela pessoa, se for falar, não vai ser muito legal. Mas eu não vou dizer: não, você não pode ir lá falar, não. Não, eu pergunto se eu posso ajudar eu ir falar. Então a pessoa se sente acarinhada, que às vezes ela não tinha nem vontade de falar, porque ela sabia que se fosse falar, poderia dar errado. E ela fica agradecida. Então, é um jeito que a gente precisa ter de saber aonde e como fazer as coisas que não ofendam o nosso irmão, que não o magoem,
Porque às vezes a gente acha que está ajudando e muitas das vezes não estamos. Porque não sabemos escolher o momento certo, a palavra correta, o acarinhar o coração daquele ente querido, que é nosso irmão. E Jesus continua. Ele orienta que diante de conflitos, rusgas ou pugnas, combates, façamos uso do perdão e da tolerância, pois que ninguém no estágio em que vivemos consegue se relacionar com os outros sem causar algum tipo de mágoa, ressentimento ou coisa que vale. Então, olha só, o estágio em que vivemos no nosso planeta Terra. No estágio em que nós estamos, ainda temos o coração cheio de melindres, de não-me-toques. Então, de repente, a outra pessoa tem muito boa vontade, mas a gente não soube falar. E aí a gente também não soube ouvir. E com isso, fica magoado. E essa mágoa nos corrói, nos entristece. E nós, muitas das vezes, é preferível às vezes a gente se calar. Mas também pela nossa imperfeição, nós não nos calamos, nós combatemos. E aí, nós não temos uma vida nova com Jesus. Nós não estamos dentro do Evangelho de Jesus. Porque parar é muito difícil. Principalmente quando nós estamos em alta velocidade. Quem dirige sabe que para poder parar e não bater no carro da frente, você tem que estar em alerta, mantendo distância de um carro para o outro, para que na hora de uma emergência você consiga parar, frear e não atropelar o da frente. E muitas das vezes na nossa vida, no dia a dia, nós atropelamos uns aos outros, nos atropelamos. E aí Jesus diz que façamos o uso do perdão e da tolerância, pois que ninguém no estágio em que vivemos consegue se relacionar com os outros sem causar algum tipo de mágoa. Não é porque nós queremos causar a mágoa, mas nós temos que refletir. Poxa, eu acho que eu magoei fulano. Eu vou deixar passar um tempo e vou conversar com ele. Porque não é bom. Eu acho que eu fui ríspido. Eu acho que eu não falei legal com aquela pessoa. Então a gente está trabalhando o quê? A nossa humildade de refletir, do autoconhecimento, para que a gente possa progredir. E Jesus ainda nos pede que estendamos as mãos àqueles que seguem vivendo em situação de penúria, que é a questão da caridade. Aquele que está com dificuldades, que a gente estenda a mão. E muitas das vezes a gente acha que a penúria é só material. Não. Eu posso estar com uma penúria emocional, com conflitos. E alguém pode me estender a mão para ajudar, dando força, dizendo: eu estou aqui quando você precisar. Se você precisar do diálogo, eu estou aqui. Não preciso falar nada, eu só vou escutar, sem críticas. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não criticou ninguém.
aliviando-lhes os padecimentos e torturas, pois nenhum de nós sabe como será o nosso dia amanhã. Como será o nosso dia amanhã? Ninguém sabe. Hoje eu estou bem, estou tranquila emocionalmente, estou tranquila materialmente, e de repente eu me vejo na escuridão, sem saber que caminho seguir. E muitas das vezes não conseguimos nem fazer uma prece pedindo ajuda a Jesus e a Deus, para que Ele possa iluminar nosso caminho. Então, se nós tivermos o hábito de auxiliar, nós vamos conseguir o retorno. Porque aquela pessoa que foi ajudada por nós, um dia vai também orar por nós. E foi o caso de André Luiz, que ele não costumava atender gratuitamente os pacientes. Mas uma senhora pediu que ele atendesse a uma pessoa muito necessitada. E aí ele, tá bom, vou ajudar. Atendeu aquela pessoa. E de quem mais ele recebeu preces? Exatamente dessa pessoa. Porque ela não sabia que ele tinha feito o que o outro ficou pedindo. Ele fez. Ele fez, mesmo sendo, entre aspas, obrigado, né? Porque a outra pessoa ficou pedindo, tá bom, vou fazer. Né? Quantas vezes isso acontece com a gente? Né? Que a pessoa pede para a gente fazer um favor para o outro. Ah, não tenho tempo para isso. Poxa, mas faz. Não tenho tempo para isso. Tá bom, vou fazer. Mas aí faz bem. Que aquela pessoa nem sabe que ela foi porque o outro ficou perturbando a cabeça dela. Mas ela vai ficar o quê? Grata por ele ter ajudado. E ele recebeu as preces que iluminam, que ajudam no nosso caminhar. Então nós nunca sabemos o nosso dia do amanhã. Então vamos fazer hoje o nosso melhor com Jesus. Jesus também informa que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, assim ensinando que os mais fortes precisam amparar os mais fracos, os mais poderosos socorrer os menos influentes, e os mais ricos não ignorar aqueles que vivem na pobreza. Na abertura da nossa casa, nós lemos ali no Evangelho a questão da inteligência. E o irmão nos traz que muitas das vezes o homem é inteligente e acha que essa inteligência ele pode fazer qualquer coisa com ela. E está errado. Ele cita até o exemplo da enxada na mão de um jardineiro. A enxada serve para quê? Para capinar, cavar um buraco. Mas se o jardineiro levanta essa enxada para atacar o seu servo, o seu dono, o seu empregador, ela se torna uma arma. E a inteligência também pode se tornar uma arma para quem a utiliza mal, não tendo um olhar caridoso com o irmão, o menosprezando, pisando nele, se achando o melhor, ou até utilizando a inteligência não para os bons, mas para as coisas ruins. E aí, como nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que tudo tem a lei da causa e efeito.
Quem nos deu pode nos tirar, mas não por punição, mas por uma forma de aprendizagem, da gente aprender que nós temos e devemos amar o nosso próximo, não sermos orgulhosos. Jesus também propõe que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ministrando as lições da humildade e da simplicidade, e ao mesmo tempo condena o orgulho, que nos faz pensar sermos melhores que os outros. Então, como nós sabemos, o orgulho é uma das maiores chagas da humanidade, que não nos deixa perceber o mal que estamos fazendo para conosco. Então, a caridade é o lema principal de Jesus. Amar o seu irmão, dar a luz para aquele que está na escuridão, ajudar o que está caído, sempre estender a mão com afabilidade, com amor, com ternura. Nunca sendo vaidoso, mostrando que, olha, eu fiz. No momento em que eu sou vaidoso, que eu mostro que eu fiz, acabou tudo que eu fiz. Porque eu não fiz de coração, eu fiz para mostrar que eu tenho como fazer. Porque a humildade está na simplicidade do ato, da gente fazer sem o outro saber. Por isso é fazer sem que a direita saiba o que a esquerda está fazendo, ou vice-versa. Então, e aí, Jesus também coloca, essa foto é linda, né? Essa foto é antiga. Ele anuncia que quem socorrer os pequeninos de toda ordem é a ele mesmo que está a servir. Então, é aquela passagem que ele diz: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando senti frio, me agasalhaste. E os discípulos colocaram: quando fizemos isso? Exatamente nesse momento. E quem socorreu os pequeninos de toda ordem é a Ele, a Jesus mesmo, que está a servir. Pois que a sua maior alegria, a maior alegria de Jesus, é ver o bem sendo espalhado em todas as direções e o mal sufocado pelos nossos esforços. Olha a palavrinha mágica. Esforço. O mal está sendo sufocado pelo nosso esforço. Não é o esforço do outro, é o nosso esforço. Eu não posso ficar esperando o esforço do outro, eu tenho que fazer a minha parte sempre. Porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, tudo estará feito. Agora, se eu estou sempre esperando que o outro faça por mim, a coisa vai de mal a pior. Quer ver um exemplo? Suponhamos que eu estou no caminho e percebi no chão uma garrafa quebrada, com vários cacos de vidro e pontas para cima. Eu olho para aquilo
Deixa para lá. Vou esquentar minha cabeça, não. Vira as costas, mudo de caminho e sigo adiante. Sem olhar para trás, sem pensar. Ele fez a caridade? Ele parou para pensar na consequência daquela garrafa ali no meio do caminho? Será que ele pensou no irmão que pudesse vir distraído e não visse a garrafa? O que poderia acontecer com ele? Então o mal pode acontecer. Mas se eu vejo a garrafa e não faço nada, é a mesma situações que a gente vê na nossa sociedade. Várias coisas acontecendo que nós podemos fazer pequenas interferências para que esse mal não se instale, mas eu acabo não fazendo. Aí digamos que essa pessoa foi, voltou, esqueceu da garrafa. Na pressa, cortou o pé. A culpa foi de quem? De quem quebrou a garrafa? Porque aquela garrafa eu não sei quem quebrou. Pode ter caído de um caminhão, ninguém ter visto. Ele ter cortado o próprio pé, a culpa foi de quem? Porque ele tinha visto a garrafa antes. Mas ele não quis fazer o esforço de se agachar, de catar os cacos e jogar no lixo, num lugar seguro. E na volta, o que aconteceu? Ele mesmo se cortou. Então, toda vez que nós deixarmos de fazer o bem, nós estamos fazendo o mal. E que esse mal gera coisas ruins para todos. Não só para o meu irmão, para mim também. Então nós temos que pensar nisso, que toda vez que a gente socorrer um pequenino, nós estamos agradando e dando alegria a Jesus que ele coloca, pois a sua maior alegria é ver o bem sendo espalhado em todas as direções e o mal sufocado pelos nossos esforços. E ele ainda continua. Diante da multidão faminta de esclarecimento e de gêneros alimentícios, ele falou da boa nova, Jesus. Mas não se esqueceu do dever de alimentar também, multiplicando pães e peixes, socorrendo conjuntamente o coração e o estômago. Então, olha o exemplo de Jesus. Ele socorreu aquela multidão faminta com os pães e os peixes e deu o alimento do coração. Porque às vezes a gente acha que uma coisa está desvinculada da outra, mas não está. Porque muitas das vezes eu só vou conseguir ter escuta se meu estômago não está roncando, se eu não estou desmaiando de fome. Então as duas caridades são importantes, a material e a espiritual. Aí o exemplo que ele coloca de trabalhar com o outro sem humilhar o outro. Jesus ampara Maria de Madalena, a jovem que se prostituía, conversa com Nicodemos, o orgulhoso doutor da lei, e hospeda-se na casa de Zaqueu. Isso tudo são passagens do Evangelho, né? E melhores aprofundamentos a gente faz no estudo sistematizado da doutrina espírita, conhecendo ali o Pentateuco, lendo o Evangelho. Então ele se hospeda na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, tido como de má vida,
sem apresentar nenhuma censura ou reprimenda, acolhendo-os com carinho e ternura, proporcionando-lhes a transformação no tempo sem qualquer acusação ou violência. Então, essa é a vida nova com Jesus. É a gente conseguir ajudar sem recriminar, ensinar sem repreender. Jesus é o nosso modelo e guia, mas muitas das vezes nós achamos que ele está tão distante que a gente não lembra dele no nosso dia a dia. Mas precisamos lembrar, porque foi isso que ele nos trouxe. Não há dúvida de que o processo de melhoria espiritual é árduo. É muito árduo. É uma luta diária, constante, de nós conosco mesmo. Especialmente quando se aplica a espíritos seriamente comprometidos com a lei de Deus. Os recursos divinos, contudo, são inesgotáveis. E com eles podemos imprimir nova direção à existência. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados. Deus nos deu a oportunidade de reencarnar, mas nos mandou o nosso amigo espiritual para nos ajudar nessa caminhada. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nós temos que ter clareza com relação a isso, de buscar ajuda quando necessário, através da prece, pedindo ao nosso amigo, me ajuda a escolher as melhores palavras. Por outro lado, é sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor. Muitas das vezes a gente acha que para evoluir a gente tem que sofrer, tem que sentir dor. Não, não é isso. Mas também pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, vamos pensar que a gente não precisa estar o tempo todo trilhando caminhos de sofrimento, de dores. Esses caminhos de sofrimentos e dores, infelizmente, são conquistas nossas. Porque Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente seja feliz. Que a gente ame. Que a gente distribua o amor para cada vez florir mais o jardim. Como podemos observar nitidamente, nada é mais novo e moderno do que as imperceptíveis lições de Jesus Cristo, que já são por demais conhecidas, porém tão pouco praticadas. Nós conhecemos. Agora a gente precisa fazer a segunda etapa, praticar. O conhecimento nós já adquirimos. Agora precisamos exercitar o que aprendemos. Ou seguimos Jesus, o modelo e guia da humanidade, ou nos preparemos para longas temporadas de dissabores e infortúnio. A escolha é de cada um. São reflexões. É para a gente sair daqui pensando que eu preciso ainda realizar. O que eu ainda preciso buscar em mim, e me entender para me modificar, para ter uma vida nova, essa vida com Jesus.
Viver uma vida nova com Jesus é praticamente reiniciar sua jornada na vida material, colocando os seus exemplos e ensinamentos em prática, colocando os seus ensinamentos de Jesus em prática. É não se esquecer de afirmar seu amor aos que estão necessitados de uma palavra, atenção ou de um simples gesto fraterno. Então, viver uma vida nova com Jesus é praticamente reiniciar sua jornada na vida material, colocando seus exemplos e ensinamentos em prática. Praticar. Esse é o nosso momento da prática. E para fechar, então, um poema de um autor desconhecido, que disse o seguinte: compreendi que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata, que o hoje é reflexo do homem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que os verdadeiros amigos permanecem, que a dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor do que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é sermos nós mesmos, que o segredo da vida é viver, mesmo que seja um recomeço, uma vida nova com Jesus. Que Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Agradecemos a nossa companheira Fátima pela palestra, pelo estudo, pelas reflexões. Querido Mestre Jesus, nesta noite em que mais uma vez elevamos o pensamento a Ti e a Deus, nosso Pai, nós queremos ainda, como eternos pedintes que somos, rogar as Tuas bênçãos, rogar os Teus fluidos curadores, rogar que derrame sobre todos nós, aqui presentes, e sobre todos aqueles que estão necessitados, as Tuas bênçãos, a Tua luz, a Tua misericórdia. Agradecemos pelos médicos da espiritualidade, os enfermeiros, os colaboradores, que estão atentos às nossas necessidades e ao nosso merecimento também. Ampara-nos, Senhor, que nós nos esforcemos por nos sintonizarmos contigo todos os dias, em busca desse melhoramento íntimo que se refletirá no melhoramento da nossa família e da nossa sociedade. Obrigada por tudo. Que Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o nosso irmão muito humilde, que ele possa também estar nos abençoando neste momento. Obrigada, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, irmãos, que nós possamos retornar aos nossos lares e estarmos aqui em breve, na próxima semana. Que assim seja.
Deus.